Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Agora eu tô ao vivo. Eu tô com problemas aqui de internet, toda vez que chove temos essa questão. Mas sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, dia 30/4, nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. Na verdade, não só uma, mas a gente vai falar sobre duas. Todo sábado, às 3 e 7 da tarde, eu tenho um encontro com você. Essa live tá ficando gravada, tanto no meu... Na verdade, essa vai ficar gravada no meu Instagram. Algumas eu tô conseguindo salvar lá depois no YouTube, tá bom? É isso. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Minha amada Lu, que bom que você entrou. Feliz em ver você aqui. Bem, tenho certeza que vai abençoar muito vocês. Irmã Diva, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Olha, eu não fiz hoje o que eu costumo fazer. Gi, seja bem-vinda. Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu não fiz o que eu costumo fazer. O quê? Que é ir lá e mandar na minha lista de transmissão para as pessoas conectarem aqui. Hoje eu não senti vontade de fazer isso. Eu falei, Senhor, vai entrar quem precisar entrar. Então, que as pessoas que entrarem hoje, se você sentir no coração de chamar uma pessoa, eu penso que nesse momento, eu e você, a gente precisa se posicionar no reino de Deus. Tem tantas pessoas que estão se posicionando de forma contrária à palavra, e é bem verdade que a nossa luta tem sido essa. Daqui a um tempo as pessoas elas vão querer pregar, vão querer ouvir a mensagem e não vão conseguir, porque todo mundo está contribuindo para o reino, a palavra não ser ministrada. Então, minha irmã Diva, Inanda, a paz do Senhor, que bom que vocês entraram. Jana, ô glória, você não tem noção, hoje eu estava lá te admirando lá nos seus status. Que Deus abençoe. É isso, gente, sejam bem-vindos a mais uma live. A gente vai falar hoje sobre duas mulheres. A gente vai ver uma história onde duas mães prostitutas, você deve ter ouvido falar dessa história, e Deus colocou alguma coisa no meu coração, eu gostaria de compartilhar com você. Então, se você tá aí agora, ouvindo essa live, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vamos fazer como a gente sempre faz, orar. Feche seus olhos aí comigo e entregue esse momento ao Senhor, que Deus venha falar tremendamente no seu coração. Eu tenho certeza, gente, esse assunto falou demais comigo, demais, e eu agradeci a Deus por isso, e eu quero também que ele venha falar no seu coração e venha mudar também a sua vida, porque a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus transforma. Amém? Feche seus olhos aí comigo, Pai. Graças te damos por mais esse dia 30/4, Pai. É bem verdade que estamos aqui todo sábado, Senhor Deus, falando um pouco da Tua palavra. A Tua palavra que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da almas e medulas juntas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Pai, estamos aqui porque desejamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. E não só aprender, mas também trilhar, obedecer, andar nos seus caminhos. Então se revela nessa tarde a nós, fala aos nossos corações. Eu te peço uma bênção especial para cada mulher que está aqui nesse momento agora comigo, Senhor Deus. Venha alcançá-las de tal forma que elas venham gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Assim te oramos, ó Pai, e também por aqueles que vão assistir depois. Alcance também e dê uma bênção, Senhor Deus, para essas pessoas. Em nome de Jesus nós te pedimos nessa tarde. Amém. Você diz aí comigo, amém, glória a Deus. Renata, seja bem-vinda. Pastora Graça, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. Gente, sejam todos bem-vindos a essa live. Como eu disse no início, eu não fiz o que eu costumo fazer. Eu só coloquei lá no grupo das mulheres. Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp. Tem aproximadamente 100 mulheres lá. E lá a gente aprende um pouquinho. A gente ora uma pelas outras. E eu quero já agradecer de antemão todas as pessoas que estão orando pela minha sogra. Meu esposo não tá aqui. Geralmente, toda vez que eu vou fazer essa live aqui com vocês, meu esposo tá aqui me cobrindo de oração. E hoje ele não tá aqui, ele tá no hospital com a minha sogra. Ela teve uma recaída. Então, careço de orações, carecemos para ficar firmes, pra gente estar ali constante na caminhada. A gente tem compromissos, mas a gente vem aqui para honrá-los. Então, eu tô aqui honrando o compromisso com o meu coração lá, com a minha sogra no hospital, ela não tá bem de saúde, vocês já sabem, né? Algumas pessoas têm acompanhado aí, então careço ainda de orações, tá bom? Então vamos, mais do que nunca, vamos aprender sobre as duas mães prostitutas. Karine, isso tá na Bíblia? Tá, lá no livro de 1 Reis, capítulo
3, versículo 16 ao 28. Depois eu vou disponibilizar. Muito bom você estar aqui, Maíra. Como é que é? Renata, não é isso? Renata, seja bem-vinda. Gisele, seja bem-vindo. Às vezes o nome fica muito pequenininho para eu ler aqui, gente. Me perdoa, a pessoa usa lente. Então, se você nunca ouviu falar dessa história, ou já ouviu, mas você vai aprender mais ainda. Então, o que eu vou pedir para você? Papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Minha amiga Mônica, seja bem-vinda à paz do Senhor. Gente, compartilha com outras pessoas. Karine, seja bem-vinda. O que eu vou pedir para você? Manda essa live para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Vamos lá? Livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. E toda vez quando eu vou falar sobre uma mulher aqui nessa live, que é uma live de estudo, onde a gente aprende a palavra, principalmente as mulheres da Bíblia, eu sempre começo com uma pergunta. Vocês já devem ter percebido isso. Quem é a mulher que a gente vai estudar? E eu faço um breve resumo, um comentário sobre ela. Porém, nessa história, a gente vai falar de duas mulheres que a Bíblia não cita os seus nomes, então a gente não sabe quem são, onde moram, mas elas aparecem na história, na Bíblia, para testificar a resposta de uma entrega do rei Salomão, do que o rei fez ao Senhor, tá bom? Então vamos lá para você entender um pouquinho. Deixa eu dar só um panorama histórico antes da gente falar sobre essas duas mães prostitutas que foram citadas na Bíblia, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, para quem entrou agora, tá bom? Verônica, seja bem-vinda. Clara, não sai não, fica comigo até o final, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração através dessa live. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho os versículos anteriores e eu só vou me atentar a dois deles para ficar mais claro. 1 Reis 3, versículo 9, que diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Agora a gente vai pular para o versículo 12, tá bom? 1 Reis 3, versículo 12, diz assim: e eis que fiz segundo as tuas palavras. Pega isso, guarda isso. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti não houve e depois de ti igual não se levantará. Então, só para você entender um pouquinho antes da gente entrar nessas duas mulheres, essas duas mães prostitutas que a Bíblia cita no livro de 1 Reis, o capítulo 3 desse livro mostra o momento que Salomão assume o trono, a nação de Israel. Então, ele assumiu o trono no lugar de seu pai. Não sei se vocês conhecem a história. Seu pai foi Davi. E a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe que, nesse momento, tanto além dele ser um homem segundo o coração de Deus, para confirmar, testificar o chamado, o ministério de Davi, a gente vê que Davi ele foi ungido 3 vezes. A gente conhece a história. Primeiro foi lá na casa do seu pai, Jessé, quando ele era um menino. E aí teve a história de Davi, Golias, você lembra? Depois foi lá em Hebrom e por último em Jerusalém. Ele começou a reinar, Davi, com os seus 30 anos de idade. Então, desde o momento que Deus entregou uma palavra para Davi até o momento que ele começou a reinar, ele já estava com a idade de 30 anos. Você vai entender isso no final. Davi, ele reinou por 40 anos, sendo 7 anos e meio em Hebrom e depois 33 anos em todo Israel e Judá. Davi, no seu reinado, só para você ter noção, quando ele começou a reinar, ele expandiu o seu reino 10 vezes mais da época que ele assumiu. Então, para você ver como que Davi foi um excelente rei. Só que agora a história conta que Salomão assume o rei. E Salomão, ele assume um reino que está em crescimento, que está em expansão, porque Davi fez isso. Davi conquistou muitos lugares territoriais, Davi ampliou o reino de Israel. E Salomão entendeu ali a responsabilidade que tinha sobre ele, ou seja, dar crescimento, continuidade com o bom trabalho que seu pai tinha feito. E o quanto que ele precisava permanecer
nos acertos do seu pai e principalmente aprender com os erros que o seu pai cometeu para que ele não viesse a cometer os mesmos erros. Então Salomão, ele olha para tudo isso e ali ele toma uma atitude que vai mudar o rumo da sua história. Salomão, ele vai até um altar, isso está lá relatado no capítulo 3, uns versículos antes da história que a gente vai narrar hoje, que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? E ele toma uma atitude. Ele vai até esse altar que fica em Gibeão e ali ele sacrificou em um único dia 1000 holocaustos a Deus. 1000 holocaustos a Deus. Então, seja bem-vinda, Verônica, Clara, tá bom? Elaine, seja bem-vinda, tava com saudade de você. Gente, a gente está falando sobre o livro de 1 Reis, capítulo 3, para quem entrou agora, do versículo 16 ao 28, tá bom? Então me acompanha aí. E aí, o que acontece? Se a gente for... Então, só para você entender, a gente está no momento em que Salomão ele vai oferecer no único dia 1000 holocaustos a Deus, ao Senhor. E se a gente for olhar um pouquinho a história do livro de Levítico, e quem me acompanha aí no estudo de mulheres da Bíblia, a gente já passou do livro de Levítico, a gente já está lá terminando já o livro de Samuel para entrar no próximo. A gente observa que no livro de Levítico, Deus ele fala que um único sacrifício era suficiente para Deus. Como assim? O único momento em que Deus falou que poderia ser mais do que um animal era quando fosse ave, um pombinho, uma pombinha ou 2 rolinhas. E aí Deus falava que era 2. Mas qualquer outro tipo de animal, quadrúpede, mamífero, o animal para ser ofertado era um só. Era um bezerro, um cordeiro, um carneiro, um boi. Salomão, ele chegou nesse lugar e ele ofertou não um animal. Porque eu entendo que se ele chegasse nesse lugar e ofertasse um animal, Deus receberia a oferta dele, porque é dessa forma que estava escrito. Só que Salomão, quando ele estava para assumir o trono, ele entendeu e ele reconheceu que estava diante de uma missão extraordinária. E você vai entender, guarde isso no seu coração. As missões extraordinárias que Deus coloca na minha mão e na sua mão exigem atitudes extraordinárias. Entenda, Salomão, ele sacrifica não um boi, porque se ele sacrificasse um boi, ele seria normal, como qualquer outro cidadão de Israel. A Bíblia fala que um dia Davi ele sacrificou 500 bois. E se Salomão, nesse momento, sacrificasse 500, ele também seria semelhante ao seu pai. E eu fico imaginando Salomão, não, eu preciso fazer 1000 vezes a mais do que qualquer cidadão comum. E eu preciso fazer principalmente 2 vezes mais do que meu pai. Então ele vai para Gibeão e lá, nesse lugar, onde estava o lugar do sacrifício, onde que fazia os cultos a Deus. Nesse momento, eu preciso que você lembre que ainda não existia um templo. Salomão que vai construir o templo. Então, ficava ali um lugar de adoração e sacrifício. Então, ele vai para lá e faz o quê? Nesse altar, ele sacrifica 1000 holocaustos a Deus. Ou seja, imagina Salomão o dia inteiro degolando bois no altar. Como foi cansativo o que Salomão fez. Então, antes de eu entrar na história, eu preciso que você entenda essa narrativa para você entender o que a gente vai falar, o que a gente vai abordar sobre essas 2 mulheres. Deus, eu aprendi algumas verdades, eu quero dividir com você. Seja bem-vindo. Todos que estão entrando agora nessa live, irmã Tânia, a paz do Senhor, minha amada. Juju, seja bem-vinda. Gente, eu aprendo algumas verdades aqui. Deus, ele quebra protocolos para dar as bênçãos que eu e você a gente deseja. Mas quando a nossa entrega, também a gente quebra protocolos. Ou seja, Deus ele quer dar bênçãos pra gente, mas quando a gente também quebra os protocolos para entregar para Deus, ele também quebra os protocolos dele para liberar bênção sobre nossa vida. Você vai entender? A questão aqui não era o lugar que Salomão estava, mas o que ele estava fazendo no lugar. Ele, naquele lugar ali, ele fez diferente do que um homem faria ou do que Davi, seu pai, fez. Ele tomou atitudes extraordinárias, diferente do que os outros já haviam feito. Ele entregou ali 1000 holocaustos. E eu não estou dizendo que a oferta, ali a quantidade moveu o coração de Deus. Mas foi a atitude extraordinária que moveu o coração de Deus. Entenda, ele não foi para esse lugar para ouvir a voz de Deus. Ele não foi para esse lugar para pedir para Deus bênçãos.
Ele foi para esse lugar porque ele entendeu que ele dependia de Deus. Ele entendia a sua dependência em Deus, enquanto tudo que estava acontecendo na sua vida não era por conta dele. Era devido ao que o seu pai havia andado segundo o coração de Deus. E a verdade é que eu aprendo que tem gente entrando em lugares com atitudes e motivações erradas. Tem pessoas servindo, indo para determinados lugares que não têm a atitude de entrega, o seu melhor para Deus. Então eles estão com atitudes e motivações erradas. Só que a Bíblia fala que nessa mesma noite que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, entenda isso, gente. Isso é só uma introdução, você já vai entender a mensagem. A Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão em sonho. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, parte B. Se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Só vou ler a parte B que diz assim: pede o que quiseres que eu te dê. Pela aquela ação extraordinária, aquela atitude extraordinária que Salomão teve, Deus se manifestou para ele em sonho e falou assim: Salomão, eu gostei do que você pediu. Pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí eu quero que você interage comigo agora nessa live. Você que está me assistindo. Eu quero que você imagine, idealize essa cena. Imagina se agora, nesse exato momento, Deus virasse para você, minha amada irmã, Diva, irmã Tânia, Ju, Elaine, cada uma que tá aqui nessa... Vai falando aí, pastora Graça, Janaína, todo mundo que tá nessa live aqui me assistindo. E ele perguntasse pra você exatamente agora, nesse momento, pede o que quiseres. Meu Deus, que coisa linda. O que você responderia pra Deus? Interage aí comigo. Ô, glória. O que você pediria? Se Deus se apresentasse aqui agora, assim como ele fez com o Salomão, pede o que quiseres. O que você pediria a Deus? A paz do Senhor, minha irmã Elba, seja bem-vinda. Estamos falando do livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. A gente vai falar sobre as 2 mães prostitutas. Eu tô dando só uma introdução pra gente entrar na mensagem. Qual é o teu pedido? E aí é fácil a gente observar e responder essa pergunta. Por quê, Karine? É só a gente olhar pra nossa oração. Pensa aí. No que você tem precisado, no que você está precisando no dia de hoje, o que você tem pedido para Deus em orações todos os dias. E é bem verdade que tem muitas pessoas que têm pedido casa, carro, uma porta de emprego, um marido, um casamento, talvez dinheiro, recursos financeiros para pagar contas, riquezas, prosperidade, enfim, saúde. Hoje eu pedi, oração, saúde aqui pela minha sogra, enfim. Quantos pedidos? Salvação da família. E não tem nada de errado a gente pedir. Até porque Deus virou para Salomão e falou assim: pede o que quiseres. Deus está falando para mulheres aqui. Pede o que você quiser, ô glória. Ele me mandou eu vir aqui nessa live para fazer essa pergunta para você. Ô glória, irmã Graça, discernimento. Irmã, eu acho que eu também pediria a mesma coisa. Inclusive, pedi isso hoje para ele. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu e você, muitas das vezes, a gente não sabe pedir o que de fato eu e você a gente precisa. A gente pede pelo que a gente olha. E a gente acha que é uma falta, que nos falta alguma coisa e por isso que a gente pede. Só que a gente não usa o conhecimento e a inteligência que a gente recebeu de Deus. E muitas das vezes eu e você, nós somos momentâneos naquilo que pedimos. A gente olha somente o presente, as circunstâncias e a gente não dimensiona o que a gente planeja para frente. Ô glória, dons espirituais. Amada, tô junto contigo nessa profundidade aí. Dons espirituais para ver a revelação da palavra. Eu também pedi isso hoje. E sabe, por isso que eu falei que essa mensagem tocou muito ao meu coração, porque muitas das vezes a gente tá tão dispersa e a gente não consegue perceber o que realmente a gente precisa. Então a gente pede algo porque a gente vê e porque acha que nos faz falta. A gente é momentâneo. Só que Salomão aqui, gente, ele foi tão inteligente, mas tão inteligente que ele pediu para Deus sabedoria. Entenda, existe uma grande diferença em saber algo, ou seja, ter conhecimento e aplicar esse conhecimento na nossa vida. Então guarde já uma instrução aí, uma informação para você. Nós podemos até acumular conhecimento. Eu gosto muito de ler, então eu leio bastante livros.
Isso é o quê? Acúmulo de conhecimento. Mas se eu não tiver a sabedoria, todo esse meu conhecimento se torna inútil. Mas, Karine, você pode estar perguntando, conhecimento e sabedoria não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é você olhar a vida com os olhos de Deus. É você andar segundo o seu conselho e fazer a sua vontade. Um versículo veio no meu coração quando eu estava falando sobre isso, escrevendo sobre isso para vocês aqui. É muito bonito a gente ler a Bíblia, mas a gente precisa dar sabedoria para poder aplicar esse conhecimento. E a Bíblia fala que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E muitas das vezes a gente tem permitido que a gente viva e não Cristo viva em nós. E sabedoria é exatamente isso. É a gente entender que não é mais a gente, não é mais a Karine, a Alana, a Fernanda, a Graça. Não, é Cristo que vive em nós. Então todas as nossas ações devem refletir o caráter de Cristo, as ações de Cristo, o Senhor em nós. Aleluia! Então, eu entendi que sabedoria significa bom senso ou habilidade de governar a si mesmo. E quem não governa a si mesmo não consegue governar mais nada. Então eu entendi que a inteligência resolve muita coisa, mas a sabedoria ela vai prevenir muita coisa. Então Salomão aqui estava diante de um povo e ele reconhece que esse povo, o povo de Israel, na qual ele começava a ser o rei ali, não era dele. Ele entendia que esse povo era de Deus. E ele pediu sabedoria para Deus para julgar o povo de Deus. Entenda? Ele não pediu algo para ele, para o deleite dele, mas ele pediu algo para cuidar de algo que era de Deus. Coisa linda, né? Ele tinha consciência da posição que ele ocupava e que ele só estava naquela ocupação porque Deus colocou ele. Então, naquele momento, Salomão ele pediu sabedoria para julgar o povo. Ele não queria passar por desapercebido. Sabe, às vezes, a gente estudando, a gente passa desapercebido sobre o que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria para julgar. Ele queria ser um homem justo para julgar o povo. E sabe o que eu aprendi nessa introdução para a gente poder falar das mulheres? Que onde a injustiça aparece, a ira acende. Mas onde há justiça, o seu caráter se manifesta. Oh, glória! Paz do Senhor, pastora Renata, seja bem-vinda, irmã Márcia, Tânia, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre o livro de 1 Reis, capítulo 3. Começamos agora, versículo 16 ao 28. A gente vai falar sobre duas mulheres prostitutas. Só que antes disso eu tô dando só uma introdução para você entender o que aconteceu antes delas. Então, o que eu aprendi aqui? Salomão, ele pediu sabedoria para não errar e não falhar com as outras pessoas. E por isso Deus olhou para Salomão e gostou do pedido dele. Falou assim, gostei, Salomão, do que você me pediu. Farei conforme a tua palavra. Guarda isso, gente, em nome de Jesus. No final você vai entender. Farei conforme a tua palavra. A tua palavra. Sabe, essas irmãs que se manifestaram aqui e acabaram de fazer um pedido para Deus. Fernanda, irmã Graça, cada mulher aqui que começou a dizer aqui o que gostaria, irmã Tânia. Deus está falando, farei conforme a tua palavra. Glória a Deus. E você vai entender isso no final. Deus está te dando isso hoje. Receba aí. Faz um barulho aí, curte, bota uma florzinha, mas receba essa palavra. Eu tô sentindo graça de Deus para liberar isso para a sua vida. Farei conforme a sua palavra. Deus olhou para Salomão e disse exatamente isso. E aí o que eu aprendo? Porque quem tem a capacidade de renunciar um pedido para si em causa do outro, alcança favor de Deus. Você acabou de entender que o que você pediu não foi para você. Você renunciou a um pedido seu em favor do outro, em favor do reino de Deus. E por conta disso, Deus está se manifestando nessa live para dizer exatamente isso. Você está alcançando o meu favor. Peça o que fizer, o que quiser que eu farei conforme a tua palavra. Glória a Deus. Deus me deu ordem para liberar essa palavra para você. Meu Deus, estou sentindo muita presença dele aqui. Glória a Deus por isso.
Deus, ele se agradou tanto que ele disse que ia dar para Salomão um coração entendido e ele ia ser o único a alcançar essa graça. Deus disse a Salomão, antes de você não teve ninguém igual e depois de você também não haverá ninguém igual, porque o que Deus tem com você, minha amada, é diferente. O que Deus tem com você, com cada uma aqui é único. Aquilo que Deus quer dar pra você não vai ser igual ao de ninguém. Ninguém jamais vai ter o dom, o talento, aquilo que você pede. Você é especial. E Salomão, ele acorda e ele volta pra Jerusalém. E sabe o que ele faz? Coisa linda, ele sacrifica de novo. Gente, glória a Deus. Sabe o que eu aprendo? Salomão, ele voltou para agradecer a entrega que ele fez. Salomão, ele não foi para pedir. Você lembra quando a gente começou a falar? Salomão foi para entregar, foi para oferecer um sacrifício porque ele sabia do que Deus estava colocando ele. Então ele foi para entregar a Deus a melhor oferta que ele tinha, que ele podia dar. E aí, Deus foi lá e respondeu a ele, falou com ele, sem ao menos ele pedir, porque Deus, ele faz assim. Quando você se entrega, quando você se dispõe, quando você entende que não é mais as suas causas, as suas necessidades, as suas vontades, quando você se coloca na posição que Deus quer pra tua vida, Deus vai lá, peraí, agora ela tá pronta para receber essa palavra. Pede o que quiseres. E aí Salomão, ele fez o quê? Ele voltou agora para agradecer, ele voltou para Jerusalém, mas agora ele falou assim, não, eu quero oferecer sacrifício de novo, eu vou ofertar de novo, porque Deus falou comigo sem eu pedir para ele falar comigo. Deus tá falando para pessoas aqui, talvez você tenha entrado nessa live só para poder me prestigiar, talvez seja porque tá chovendo e você não pôde ir na rua, talvez você tinha alguma coisa para fazer, mas você entrou aqui. Você não tava com pretensão de ouvir a voz de Deus, mas Deus tá falando, porque você fez. Eu tô falando contigo. Porque você fez, eu tô respondendo a tua causa. Porque você fez, eu vou te levar aonde eu te prometi. Glória a Deus. E aí tem gente que Deus responde, ao invés de ser grato e viver essa entrega, sabe? Porque Salomão, ele recebeu, ele foi lá e ofertou novamente. Sacrificou novamente. Aí depois a pessoa não entende, né? Porque que a vida tá frustrada, porque não escuta. Aí fala assim, o irmão que me entregou a palavra não devia estar com Deus, porque Deus não cumpriu a palavra, e o vaso que entregou estava na carne. Sabe por quê? Porque você não tem agradecido aquilo que Deus tem gerado, as palavras que ele tem liberado na sua vida. Salomão foi lá e agradeceu novamente. Salomão foi lá e sacrificou novamente. No dia seguinte, ele não perdeu tempo. Então entrega hoje o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Fala com ele. E a pergunta é, o que você tem feito o que você tem feito após receber uma palavra de Deus? O que você tem feito após essa palavra que eu acabei de ministrar na tua vida pela graça de Deus? Porque Ele que tá me dando graça para falar. Porque sem Ele nada posso fazer, nada sou. É a graça dEle, a misericórdia dEle. E sinto graça dEle aqui. Agora, o que você tem feito depois que você recebe uma palavra dessa? Depois que uma palavra é liberada no altar? O que você tem feito? Salomão, sabe o que ele fez? Ele se alegrou. A Bíblia fala no mesmo verso. Ele preparou também uma festa, um banquete. E nessa festa, nesse banquete, a festa dele foi interrompida por duas mulheres. Agora a gente entra na história para você entender as duas mulheres que a gente vai falar hoje na Bíblia. Por duas mulheres. E essas duas mulheres, elas interromperam Salomão para falar sobre um problema. Meu Deus. O que eu aprendo? Que a primeira causa que Salomão ele vai julgar como um rei é um problema. Meu Deus, forte, né? Gente, não era um problema de Salomão. Não era um problema que Salomão criou e ele precisava julgar. Não. O problema era de uma outra pessoa. O que eu aprendo aqui? O texto diz que essas duas mulheres moravam juntas na casa. Vamos ler para a gente poder entender o contexto e a gente poder trazer as aplicações dessa mulher, dessas duas mulheres para a nossa vida, seja boas, positivas e negativas? Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis 3, versículo 16, eu vou ler até o 22. E você vai entender. Glória a Deus, eu tô sentindo muita graça de Deus aqui hoje. Obrigado, Jesus. Diz assim, a palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres
prostitutas. Então a informação que a gente tem é que são 2 mulheres prostitutas ao rei. E se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho, estando com ela naquela casa. Moravam na mesma casa, uma teve um filho. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Ou seja, as 2 foram mães quase ao mesmo tempo. Com 3 dias de diferença, tá bom? Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco em casa. Ou seja, só tinha elas 2 em casa. Não tinha nenhuma testemunha, não tinha ninguém estranho ali, só tinha elas 2. E de noite, morreu o filho desta mulher. Portanto, se deitara sobre ele. Ou seja, o filho morreu porque a mãe deitou sobre o filho. Então, vamos lá. Dormia sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva. E deitou no seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho. Em algumas versões, fala que ela acordou de madrugada para dar mamar. E somente de manhã que ela se atentou que não era seu filho. Então disse para outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante ao rei. Para quem entrou agora, a gente está falando sobre essas 2 mães, mulheres, prostitutas, que entram no palácio de Salomão, que entra ali na casa, ali, pedindo para que Salomão julgasse a causa delas. E a gente vai falar exatamente sobre essas 2 mulheres. Então, vamos lá. Entenda. Para Salomão julgar uma causa dessa, ele precisaria primeiro de muita sabedoria. Por isso que foi importante eu falar um pouquinho dessa introdução para você entender. Porque não havia testemunha, era a palavra de uma mulher contra outra mulher. Quem tá certo? Quando você tá numa história, já viu? Quando um fala uma coisa, outro fala, a gente tem que conhecer os 2 lados da história, mas um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí, quem tá certo? Não tem testemunha. Sabe o que eu aprendo? Que Salomão fez algo que ninguém nunca fez, e a gente falou isso no início. Ele havia dado ao Senhor uma oferta que ninguém na história havia feito. Foi 1000 holocaustos que ele sacrificou a Deus. E por conta disso, dessa oferta que ele fez a Deus, Deus concedeu uma graça para ele, na qual ele, naquele momento, Deus deu a oportunidade dele pedir o que ele quisesse. E aí o que eu vejo é que o primeiro resultado, depois de uma oferta extraordinária, é um problema. Já percebeu que às vezes acontece isso com a gente? Gente, o pior, não era um problema causado por ele, porque Salomão fez alguma... Não era um problema dele, da família dele, e ele precisava resolver. Não. Era um problema de uma outra pessoa. E acontece assim na nossa vida e na nossa caminhada. Talvez você tenha entregado algo que você nunca tinha feito antes. Talvez seja uma oferta, algo extraordinário. Talvez seja um jejum de muitos dias. Uma oferta, uma adoração, eu não sei. E a primeira coisa que aparece depois dessa oferta maravilhosa, extraordinária que você deu ao Senhor é um problema. Mas eu preciso que você guarde isso. Deus falou muito no coração comigo em relação a isso. Guarde isso, de verdade. Deus falou para Salomão que faria conforme a sua palavra. Ou seja, Deus falou que ia se cumprir o que Salomão pediu. E assim acontece na nossa vida. Quantas palavras, quantas promessas eu e você a gente recebe. E quando a gente observa, a gente está cheio de problemas, cheio de conflitos, cheio de coisas para resolver, tirando a gente do propósito muitas das vezes. Mas deixa eu te explicar algo. Essa palavra liberada por Deus na minha vida e na sua vida, existem 2 níveis e eu não sei qual nível você tá. Mas hoje você vai entender qual nível você tá. Existe a palavra liberada que ela ainda está no nível espiritual. E existe a palavra liberada que ela já saiu desse nível espiritual e se materializa no físico. Ou seja, a palavra, para ela sair do nível espiritual e se materializar no nosso mundo, no nosso físico,
Deus cria situações, Deus usa pessoas, Deus cria métodos, Deus faz circunstâncias acontecerem, usa pessoas, convida as pessoas para quê? Para que a palavra saia do nível espiritual e se manifeste no mundo físico. Deixa eu pegar aqui meu carregador. Meu computador tá acabando a bateria. Peraí, vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Recebe aí, gente. Não me deixa sozinha nessa live, não. Enquanto eu bebo uma água, você glorifica a Deus e entende o que Deus está falando contigo. E aí, o que eu aprendo? Deus, ele se manifesta usando pessoas, situações, para que aquilo que ele falou e aquilo que saiu da nossa boca seja feita conforme a nossa palavra se materialize no nosso mundo físico. Então, tem pessoas que estão me assistindo agora, nessa live, estão no primeiro nível. Deus já liberou a palavra. Mas Deus me trouxe aqui nessa live para falar com você. O que, Karine? Que você vai começar a entrar no próximo nível. A palavra hoje que estava no nível espiritual, Deus está falando, eu estou fazendo você agora, eu estou fazendo essa palavra ser materializada e eu estou trazendo a palavra que estava no nível espiritual para o nível físico. Fica ligada aí. Oh, glória! Aleluia! Vai aparecer pessoas, vão bater pessoas na tua porta, vai chegar notícias pelo telefone, vão chegar convites, vão aparecer situações. Eu não sei para quem prego, eu não sei para quem falo, mas Deus está dizendo, a promessa vai se cumprir. Oh, glória! Só quem crê nessa palavra liberada reaja nos comentários, fala comigo, interage. Deus está fazendo hoje um movimento no mundo espiritual. Deus agora marcou o dia de hoje nessa live para você receber essa palavra. O tempo de Deus junto com o nosso tempo, ele tá assim, ó, se juntando. E vai se cumprir a palavra, aquilo que Deus falou para você. Oh, glória! Perceba. Deus usou um problema de duas mulheres para cumprir uma promessa. Porque é assim que Deus faz. Deus muitas das vezes usa um problema do outro, usa uma situação do outro, usa uma causa para acontecer a promessa na tua vida, na tua história. E o que eu aprendo, Karine, com isso tudo é que às vezes, guarda isso, a resposta da nossa oração, a resposta das nossas entregas, aquilo que a gente tem feito para Deus, seja jejum, oração, propósito, eu não sei, aquilo que você tem apresentado para Deus, muitas das vezes vem embrulhada, disfarçado de problema, para você resolver, minha amada, para você resolver. Então Deus me trouxe aqui para dizer, não foge do problema que eu coloquei diante de você. Entenda que é por detrás do problema é que tá a resposta, que tá o cumprimento da tua promessa. Aleluia, glória a Deus, não foge do problema. É através do problema, é através das pessoas batendo na tua porta que todos vão poder reconhecer e perceber que o Senhor está cumprindo na tua vida a palavra que Ele liberou. Glória a Deus, meu Deus. Gente, manda essa live para outras pessoas, abençoa, seja você um canal para abençoar essa live. Não deixa essa live ficar parada aqui não, gente. Seja você a pessoa que vai falar, que vai abençoar outras vidas, que vai ser usada por Deus. E aí eu entro na história. Coisa linda, glória a Deus. Essas duas mães, o texto diz que as duas mães geraram. Então eu aprendo algo aqui, que o problema não é gerar, porque as duas geraram. E quando a gente fala em gerar, a gente já pensa em projetos, sonhos, promessas, e é verdade. Eu quero que você entenda, minha amada irmã que está assistindo, Fernanda, pastora Graça, pastora Renata, Adriana, Tânia, Elba, irmã Diva, todas as mulheres que estão aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar Janaína, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aqui. Mas eu quero que você entenda que todas nós estamos gerando algo dentro de nós. Todas nós
tem crescido algo dentro da gente. Algumas pessoas, a gente não consegue ver que elas estão gerando, porque ainda não aparece. Já viu? A pessoa, quando acaba de ficar grávida, ela não sabe que ela tá grávida. Às vezes ela até sabe, mas ainda não tem barriga. Outras, quando ela tá gerando, já dá pra ver alguma coisa. Eu não sei qual é o nível da tua geração. Eu não sei qual é o nível da tua gestação, mas você tá gerando. Todas nós geramos. E o texto fala que as duas mulheres geraram crianças e as duas crianças nasceram. Porque o problema não tá em gerar. Todas nós vamos gerar. O problema tá no que cada uma fez com o que gerou. Você tá gerando. O problema não tá no você gerar. Glória a Deus. O problema tá no que você vai fazer com o que você tá gerando. Uma mulher, a Bíblia diz que gerou e cuidou bem. Mas a outra mulher, a outra mãe, matou o filho que ela mesma gerou. Quantas mulheres aqui têm sonhos, têm promessas, projetos da parte de Deus? Eles até nascem pequenininho. Você não dá nada por eles, mas dá trabalho. E aí muitas deixam morrer. Sabe o que eu aprendo? Que a gestação é a parte mais fácil. E aí eu quero que as mamães aqui se prontifiquem em me ajudar nessa live e falar aqui comigo para eu poder colaborar comigo, porque eu ainda não sou mãe, mas eu creio que eu tô gerando. Você vai me ajudar? A gestação é a parte mais fácil. Por quê, Karine? Concorda aí comigo? Bota aí nos comentários. Me ajuda nessa live. Toda mulher que tá grávida, não é assim? Aonde a mulher vai, a criança vai. A mulher que tá grávida, ela come alguma coisa, o alimento vai pra criança. Então, a criança come o que a mulher come. Quando a mulher dorme, a criança dorme. Porque a criança tá na barriga. Então, a gestação é a parte mais fácil, não é verdade? Fala aí comigo, me ajuda a pregar aí, me ajuda a fazer essa live. Você que é mamãe, interage aí comigo. Tô falando alguma besteira? Ainda não sou mãe. Só que sabe o que eu observo? Que depois que a criança nasce, a mãe ela só dorme depois que a criança dorme, não é assim? A mãe ela só come o que a criança pode comer por conta da questão da alimentação, do leite, para não prejudicar o bebê. A mãe, ela só pode ir, ela só vai num lugar onde a criança pode ir. Tem certos lugares que a mãe não pode mais frequentar porque a criança não entra. Então o problema não tá em gerar. O problema tá no que você faz com o que gerou. Gerar é fácil. Manter vivo é que dá trabalho. Deus tá falando para pessoas aqui. Tem muitas pessoas aqui que já geraram. Que o projeto já tá na mão. Mas não estão sabendo manter vivos aquilo que Deus colocou na sua mão. Dá trabalho, dá. O texto diz que uma das mães deixou o filho morrer. Gente, isso falou demais comigo. E sabe o que eu vejo? Porque uma das mães morreu o filho morreu porque dormiu muito. A Bíblia fala que ela, subiu em cima do filho. Então ela dormiu demais. Ela dormiu mais que a criança. Ela esqueceu o que ela tinha gerado. Ela esqueceu o compromisso que ela tinha. Então guarde isso. O teu sonho não pode ser maior. O teu sono, eu vou repetir. O teu sono não pode ser maior do que o teu sonho, do que a tua promessa. O teu sono não pode ser maior do que a tua promessa. Tem gente que tá dormindo e tá perdendo tempo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem gente que sonha, eu vou falar rasgado aqui, com um ministério. Aí Deus dá. Aí ela vê que dá trabalho. Aí não faz mais. Vou falar de mim. Deus falou comigo isso. E hoje eu tô aqui. Vamos lá. Não vamos parar mais não. Karine, eu quero ser uma pregadora. Aí o que você tem que fazer para você ser uma pregadora? Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que ir pra monte, tem que comprar livro, tem que investir, tem que se reservar. Tem que ficar angustiado uma noite antes de você ministrar. Na hora que você vai ministrar, começa a te dar sua dor, passar mal, você fica com cólicas, não é assim?
Quem aí? Quem prega a palavra aí? Fala aí comigo. Não é assim quando você vai cantar também? Você precisa estar totalmente dependente de Deus. E aí você vê isso tudo e você fala assim, esse negócio não é pra mim não. Deixa pra lá. Deixa morrer. Exatamente, irmã Diva, a gente precisa manter vivos os propósitos e os projetos. Dá trabalho, mas os cuidados geram frutos. Amei essa frase, vou anotar, irmã Mônica. Glória a Deus. Não é assim, gente? Aí tem gente, pra não ficar só em ministério, pode ter gente aqui que não seja evangélica, ou que tá aqui na live e quer ouvir a palavra. Aí tem gente que tem vontade de montar o seu próprio negócio, seu próprio empreendimento, mas tem que pagar funcionário. Aí você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo, você tem que estar atento nos impostos, nas regras, nas novidades, no mercado. Dá trabalho. E aí você faz o quê? Deixa morrer. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Receba a mão. Faça assim com a mão, porque assim significa que você está recebendo. Está caindo aqui a palavra que Deus está mandando eu liberar nessa tarde para você. Faz assim com a mão. O que Deus gerou em você, na sua vida, você vai deixar vivo. Receba essa palavra. Você não vai deixar morrer aquilo que Deus já liberou, aquilo que Deus já gerou na tua vida. Reaja com essa palavra. Diz: eu creio, Karine, e eu recebo. Peça a Deus hoje nessa live sabedoria para deixar vivo aquilo que Ele já gerou em você. Dá trabalho, mas vale a pena. Cadê as mamães aqui para dizer dá trabalho? Fernanda que tá com um bebê pequeno, dá trabalho, né, amiga? Mas vale a pena. Oh, glória. Reaja. Deus está falando para mulheres assim. O que você tem feito com o que Deus gerou em você? O que você tem feito com o que Deus gerou em você? Você está deixando morrer? Ou você está cuidando? O texto diz que essas mulheres eram prostitutas. E se a gente for observar a palavra, as 3 leis que Israel tinha, a lei civil, cerimonial, religiosa, né? A mesma coisa, e a lei moral, a gente vai ver que eles não permitiam que as prostitutas elas tivessem as suas causas julgadas. Por que, Karine? Aí, Fernanda falando, dá trabalho, mas vale muito a pena. Irmã Elba, verdade, seu netinho, né, tá dormindo, mas ama, né? Glória a Deus. Gente, as leis não permitiam que as prostitutas tivessem suas causas julgadas. Por que, Karine? Deixa eu te explicar algo. Deixa eu só, antes de falar, deixa eu falar, irmã Mila, as pessoas que estão pedindo autorização para mim, que não conseguem, glória a Deus, Juju no lar, precisava dessa palavra, glória a Deus. Então, as pessoas que estão mandando informações para mim, provavelmente você não deve estar conseguindo digitar na live porque eu não te sigo, tá bom? Me manda uma mensagem quando acabar a live lá no direct para eu poder te seguir e você poder comentar aqui nas lives, tá bom? Meu Instagram ele não é aberto, eu não entendo muito de tecnologia, meu irmão que me ajuda, gente. Então, você que tá me assistindo aí, às vezes sobe aqui um vermelhinho aqui pra mim, provavelmente são pessoas que querem comentar e não conseguem porque eu não te sigo. Então, me chama lá no direct pra eu poder te seguir e você poder acompanhar. Todo sábado, às 3 e 7 da tarde, a gente fala sobre uma mulher da Bíblia, a gente aprende muito aqui pra glória de Deus. Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara, depois volta essa live, ela tá incrível. Gente, fala pra Bárbara aí como é que tá incrível essa live. Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração, amiga. Então, vamos lá. Só pra você entender, voltando aqui o texto aqui, tá bom? É só porque subiu ali, eu precisava explicar pra você que tá me assistindo. Quem tá me ouvindo, diz um amém aí. Diz não, né? Digita. Então, nas leis, não era permitido que as prostitutas tivessem as suas causas julgadas. E por que, Karine, isso acontece? Porque elas não eram subordinadas às leis. Ou seja, essas mulheres, elas estavam à margem da lei.
A palavra marginal significa exatamente isso, está fora da lei, está do outro lado da lei. Então, quando você fala, é marginal, é uma pessoa que não está obedecendo às leis que foram colocadas na nossa sociedade, tá bom? Então, o que eu aprendo aqui? Essas mulheres, elas não podiam ter suas causas julgadas porque elas estavam fazendo algo que a lei do Senhor, elas eram prostitutas, condena. E aí, o que eu aprendo? Que quem não está debaixo dos deveres da lei também não podem receber os benefícios da lei. Quem não está debaixo dos deveres da lei, se você não está cumprindo, obedecendo isso aqui, você também não pode receber os benefícios da lei. Foi exatamente o que aconteceu. Você vai entender. É necessário hoje, minha amada irmã, todas as mulheres aqui que estão me ouvindo, você se posicionar debaixo da lei, da palavra do Senhor, cumprir os mandamentos, para que você tenha alcance dos benefícios que essa palavra aqui, ela oferece para mim, para sua vida. Então, olha o que aconteceu, você vai entender. Essas mulheres, mães, prostitutas, elas não poderiam, de forma alguma, terem as suas causas julgadas. Agora, Salomão, por quê que Salomão permitiu que essas mulheres entrarem na sua festa, na sua presença? Por que Salomão as ouviu e por que Salomão julgou a causa dessas mulheres? Sabe o que eu aprendi? Sabe o que essas mulheres, elas representam? Eu e você. Isso é um apontamento da graça de Deus. Significa que elas não mereciam terem as suas causas julgadas, mas mesmo assim o rei julgou as causas delas. E a verdade é que eu e você, nós não merecíamos estar aqui. Nenhuma pessoa que está aqui nessa live ou em qualquer lugar do mundo pode bater no peito e dizer assim, eu mereço que Deus julgue a minha causa. Quem é você na fila do pão? A nossa justiça para Deus é nada. Ele faz pra gente, mesmo sem a gente merecer. Deus, ele tá falando pra mulheres aqui nessa live. Deus tá abrindo o céu pra você hoje. Deus marcou um encontro com você nessa live hoje pra dizer que mesmo você sem merecer, mesmo você estando muitas das vezes fora disso aqui, Deus está falando, eu vim julgar a tua causa. Eu vim resolver os teus problemas. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Glória a Deus. Por que Salomão agiu com graça para com essas mulheres, gente? Porque ele viu, ele teve uma experiência dentro da sua própria casa com seu pai, Davi. Davi algumas vezes ignorou, quando você lê, a gente está lendo lá o livro de Samuel, a gente tem conhecido a história de Davi muito bem, mulheres aí da Bíblia que têm estudado comigo a palavra. Davi, ele ignorou algumas causas, principalmente agora do seu filho. E por isso, Salomão, ele viu, presenciou e decidiu não repetir os mesmos erros que o seu pai havia cometido. Essas mulheres, elas não mereciam, mas Salomão julgou a causa delas. Porque é no mínimo que muitos se revelam. Deus chamou você, minha amada irmã, para fazer a diferença. Deus chamou você para não cometer os mesmos erros de quem veio atrás de você. Para você não cometer os mesmos erros dos seus pais ou de uma outra pessoa. Não sei se é num cargo de liderança, eu não sei se é na empresa onde você trabalha, eu não sei. Mas Deus está falando, eu te chamei para fazer a diferença e não para você fazer a mesma coisa que os outros faziam. Você é diferente. Karine, eu não entendi. Eu vou te explicar bem rasgado para você entender. Talvez o casamento dos teus pais não deram certo. E aí você acha que o seu não vai dar. Só que eu quero profetizar na tua vida. O teu casamento vai dar certo, o teu trabalho vai dar certo, a tua casa vai dar certo, a tua saúde vai dar certo, os teus filhos vão dar certo. O trato com seus filhos vai dar certo. Deus está falando para pessoas aqui, para mulheres aqui. É tempo de acertar. É tempo de romper. É tempo de não cometer os mesmos erros. Eu não vou nem muito longe do ano passado. Deus falou exatamente assim. Não é os erros do passado, é do ano passado. Hoje, a gente está entrando, amanhã é o
primeiro dia do mês de maio, quinto mês. O que você tem feito? Já se passaram 4 meses, a gente está entrando no quinto. Não cometa os mesmos erros que você fez no ano passado. Não deixe para ler a Bíblia depois ou quando dá tempo. Não cometa, comece agora, rompa agora, faça agora, acerte agora. Salomão podia muito bem, não, essa causa eu vou julgar depois. Mas não, para a festa. Para a festa. Deus está falando, se for necessário parar algumas coisas que você está fazendo, para a festa, mas acerta. Faz agora. Parou a festa e ele julgou a causa. Não permita que as circunstâncias, as coisas que você tem vivido atrapalhem as decisões de você acertar o agora. Uma dessas mulheres, ela já havia cometido um erro. Um erro humano, porque errar é humano. Ela matou seu filho, talvez tenha sido sem querer. A Bíblia não aponta, não fala isso. O problema é que essa mulher, ela errou. Em vez de ela acertar o seu erro, ela quis cometer outro erro. Eu não tô fazendo apologia para você pecar, não. Por favor, entenda isso. Errar é humano, pecar é humano. O que eu e você, a gente não pode é viver na prática do pecado. Ela errou. O que ela tinha que fazer? Se consertar. Mas não, ela aproveitou disso para consertar o erro, errando novamente. Mentindo. Essa mulher, ela queria cobrir o seu próprio erro, cometendo outro. E tem gente assim, querendo reparar um erro que já fez no passado com outro erro. Deus está falando dessa forma, não. Tem que assumir a culpa. A Bíblia fala que ela troca as crianças de lugar. Por quê? Para quem de fora olhar, achar que o erro não foi dela, foi da amiga. Olha como isso é grave, gente. Tem gente que é assim no nosso meio, tem insistido em transferir a responsabilidade, a culpa dos seus erros para outros, para pai, para mãe, para a igreja, para pastor, para o colega. E não tem percebido que o problema tá nele, tá nela. Esquece, sabe o quê? Um princípio básico, e eu vou de palavra, eu vou de Bíblia. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Exatamente, irmã Diva. Um abismo chama outro abismo, tem que ter conserto. Gente, a Bíblia fala aquele que confessa, ou seja, você precisa falar, você precisa confessar. E não só falar, mas você precisa deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança graça. Deus está falando para mulheres aqui, é hora de você começar a assumir os seus erros. Agora, olha a diferença de uma mulher, de uma mãe para outra mãe. Uma mãe prostituta e para outra mãe prostituta. Para essa mulher. Uma dormiu muito e matou a criança, o próprio filho. E a outra, ela levantou de madrugada. Ó. A outra levantou de madrugada para dar de mamar a criança. E aí ela percebeu que o seu filho estava morto, ou seja, o filho que estava ali, e que a outra havia trocado. Essa mãe que se levantou para dar de mamar, ela entendia a necessidade da criança, e por isso que ela acordou para dar de mamar para o filho. Eu imagino que a criança não deve ter chorado, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando porque ela que acordou. Senão eu teria dito, a criança chorou e ela acordou para dar de mamar. Não. Ela levantou para dar de mamar, sem a criança pedir, sem a criança chorar. Ela sabia que estava na hora de alimentar a criança. E sabe o que eu aprendo? É que existem ações que alimentam o que geramos, mesmo quando não é a hora. Existem ações que eu e você podemos fazer diariamente que vão alimentar aquilo que temos no nosso colo. Karine, não entendi, vou te explicar. Eu e você, a gente não deve ler a Bíblia somente quando a gente vai pregar. Eu não devo ensaiar uma canção somente quando eu vou louvar. Eu não devo orar simplesmente quando eu preciso de oração. Eu não devo buscar a Deus quando falta alguma coisa em mim ou quando há alguma necessidade. Você deve fazer isso tudo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer para mim e para você. Guarde isso.
Oração não é o último recurso de uma pessoa necessitada. É a primeira de um dependente. É você acordar todos os dias e agradecer a Deus, e você orar, e você falar com Ele. Da mesma forma que a gente está interagindo, que a gente está falando aqui, que você está recebendo, a gente está tendo uma comunicação. A oração é isso. É você falar com o seu melhor amigo toda hora. Eu lembro que eu tenho uma amiga que a gente fala se deixar todos os dias, muitas horas. Hoje tá um pouco menos por conta do casamento, mas era assim. Deus, Ele quer isso, Ele é o nosso amigo, Ele deseja que você fale com Ele toda hora, Ele deseja que você seja o primeiro, contar uma notícia, Ele seja o primeiro, tudo, Ele seja o primeiro. Então, não use a oração como teu último recurso, quando você tá precisando de algo, mas faça disso uma dependência para falar com Ele. Essa mãe, ela só percebeu que tinha algo errado quando ela foi alimentar a criança. Deus está falando para pessoas aqui, não espere morrer para dar conta do que perdeu. Até porque não dá para alimentar alguma coisa que já morreu. E tem muita gente assim. Não percebeu que morreu e está alimentando coisa morta. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, morreu em terra. Karine, não entendi, vamos lá, eu vou te explicar. Tem pessoas aqui nessa live que estão me assistindo nesse exato momento, que um dia sofreram uma decepção, desilusão amorosa, talvez tenha sido há 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei. E você ainda fica alimentando coisas que já morreram na tua vida. Mulher, já passou, deixa pra lá, segue a tua vida. Tem mulheres aqui que foram traídas. Talvez por amigos, familiares, companheiros, eu não sei. E até hoje, você fica reproduzindo em todo mundo que você vê o caráter dessas pessoas. Fica trazendo essas pessoas à tona. Fica falando delas. Não perdoa. Fica remoendo emoções. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, tem coisa nova para tua vida. Segue adiante. Morreu, enterra. Não dá mais para ficar prostrado a vida inteira porque você perdeu algo, porque algo deu errado. Entenda, a unção, o teu ministério, a tua vida, a tua intimidade com Deus não pode parar por conta de adversidades, problemas, traições, por mortes, não. Hoje é dia de você sair do sofá, da cama, de trocar as vestes. Não dá para ficar de luto a vida inteira. Vai para a igreja, vai cultuar a Deus, independente da situação. A sua vida não pode parar. Não pode parar porque algo deu errado. Não vai parar porque algo deu errado. Prossiga, segue adiante. Eu quero profetizar na tua vida. Irmã Diva escreveu, atitudes boas geram frutos bons. Até onde não produz, vivi isso neste tempo. A atitude muda a situação de mortes espirituais, exatamente. Atitude, eu vou guardar essa frase, muda situações de morte espiritual. Talvez o que você esteja vivendo já esteja morto, mas Deus está falando, atitude, levanta. Eu quero profetizar da mesma forma que aconteceu na minha vida. Gente, esse versículo fala demais no meu coração e aconteceu na minha vida e eu tenho vivido isso. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Recebe porque é pra você. Recebe aí, manifesta teu glória aí. Você vai gerar de novo. Chegou um novo tempo na tua vida. Esse ano você vai romper. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Eu sinto graça dele aqui. Você sente? Fala comigo. Estamos acabando, gente. O texto diz que na luz do dia, ela percebeu que não era seu filho. Agora você imagina a mulher, a madrugada inteira, com um problema no colo. Ela sabia que tinha algo errado, mas ela não sabia como resolver o problema. Ela sabia que tinha algo errado na mão dela, mas como é que eu vou resolver esse problema? Ela só percebeu que não era seu filho na luz do dia. O quarto estava escuro, mas quando a luz do dia invadiu o quarto, ela percebeu que havia esperança. E a gente vai para a Bíblia. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, oh glória, vem pela manhã. Talvez você esteja no quarto, talvez esteja escuro, talvez você não consiga enxergar, mas Deus está trazendo luz para a tua vida. Deus está trazendo alegria. Você vai começar a enxergar o problema. Esse problema não pertence a você. É só uma fase. Você está ganhando maturidade com ele. Glória a Deus.
Aí a pergunta é, antes da gente terminar, como que uma mãe reconhece uma criança recém-nascida? Gente, eu ainda não sou mãe, então me ajuda aí, você que é mãe. Você que é mãe, quando você olha para sua criança, você sabe que é sua, né? Porque a criança, ela se parece com quem gera. É assim ou não é assim? Porque você conhece o que você gerou. Podem até tentar tomar aquilo que é teu, mas você gerou, você sabe que é teu. E ela viu que tinha algo de errado. E ela chegou na presença do rei e começou a discutir. O vivo é meu filho! E a outra, não, o vivo é meu filho. Então o rei, Salomão, e por isso que eu tive que falar do início de Salomão para você entender, ele disse, você disse que o vivo é teu filho e o morto não é teu filho. A outra diz que o vivo é o filho. Peraí, traz a espada. Traz a espada. E trouxeram a espada. Trouxeram a espada diante do rei. E o rei, Salomão, ele disse, dividi a criança agora em duas partes. Dá metade para uma, metade para outra. Gente, quando a gente lê isso, a gente fala, como assim? Perceba, Salomão chamou a presença da espada. Só que a espada não precisou ferir ninguém. O que é a espada, Karine? A espada. A espada, quando ela entra na sala, ela revela a verdade. Você pode ter sido vítima de uma injustiça, eu não sei se foi esse o teu caso, mas Deus está falando, eu estou trazendo a espada. A espada está sobre a tua vida. Está chegando o momento da verdade ser revelada. A espada, ela revela quem tem razão. Glória a Deus. Estou sentindo graça de Deus para falar isso. A Bíblia fala em Hebreus 14:12, diz assim, e a gente leu isso no início, porque a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É isso aqui, gente. Eu amo isso aqui. Isso é lindo, maravilhoso. Glória a Deus. A espada está chegando na tua vida, na tua história. E a sua vitória virá. Guarda isso, irmã Márcia. Guarda isso, pastora Graça, Diva, eu não sei, as pessoas que estão me escutando aqui. A espada está na tua vida. A espada vai mostrar quem você é. A vitória virá pelo poder da espada. Glória a Deus. Aí a Bíblia fala, mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei. Porque as suas entranhas, a Bíblia fala, se lhe enterneceram por seu filho. E disse, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Próximo versículo diz, porém a outra, nem teu, nem o meu, dividi o menino. Então respondeu o rei e disse, dai o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Oh, glória! Coisa linda, né? Salomão, ele mandou trazer a espada e mandou cortar o menino. Mas aquela mulher que gerou o menino, o amor de mãe, o amor de quem gerou, fala mais alto, não adianta. O que aconteceu? O que ela respondeu? Eu prefiro ver o meu filho vivo na mão de outra mulher do que o meu filho morto na mão de ninguém. Entrega meu filho para ela. Olha o sentimento da outra mãe. Não é meu nem teu, que seja dividido. Ela já perdeu o filho dela mesmo. E aí, nesse momento, a gente percebe que a outra mulher, a outra mãe, ela não queria a criança. Porque quando a mãe é de verdade mesmo, a mãe de verdade, ela entendeu, não, dá o meu filho vivo para ela. Mas a outra, não, pode dividir a criança. E aí, o que eu vejo? Que essa mulher que estava querendo dividir a criança, que trocou o menino, que fez isso tudo, ela só queria tomar aquilo que era da amiga. Ela nem queria para ela. Para ela nem importava ter o menino ou não. E sabe o que eu aprendo? Cuidado com as pessoas que você faz aliança. Tem pessoas que querem tomar aquilo que é seu. Quer saber se uma pessoa, de fato, é uma pessoa boa? Quer?
Pega então essa dica para você. Olha para essa pessoa e perceba, analise como ela cuida das coisas dela. Exatamente, irmã Márcia, quem gera não mata. Vou acrescentar isso. Glória a Deus, não amava de verdade, isso mesmo, Mantânia. Gente, quer saber quem são suas alianças? Olha como essa pessoa cuida do que é dela. Porque se essa mulher, ela não soube cuidar bem do seu filho, daquilo que ela gerou, imagina o que ela iria fazer com o filho da outra. A mãe genuína estava com a razão. Mas mesmo ela com a razão, ela preferiu perder a razão. Ela abriu mão para que a criança, para que o menino não viesse morrer, para que ela mantesse o seu filho vivo. E tem vezes que você vai precisar fazer exatamente isso. Abrir mão da sua razão para ver vivo aquilo que Deus falou para você. Karine, não entendi, vou te explicar. Você tá com a razão, mas é você que vai ter que pedir perdão mesmo sem ter ofendido. Você tá com a razão, você não abre mão da razão, mas você vai precisar abrir para ver a sua família unida. Aí você percebe, quando essa mãe, ela se posicionou, ela decidiu perder. Não, eu fico sem o meu filho, eu sofro essa dor, mas eu não quero ver ele morto. O que eu gerei morto, o rei disse na mesma hora. Agora quem vai ganhar é ela. Porque existem coisas que pra gente ganhar, primeiro a gente tem que perder. Pra eu e você a gente ganhar, a gente precisa perder. Então guarde isso. A perda, ela é momentânea, mas a vitória, ela é permanente. Então é melhor a gente perder por alguns instantes, dar um passo atrás e ganhar para sempre, do que ganhar agora, por um instante, ter alguma coisa e perder a eternidade. Guarda isso, em nome de Jesus. Deixa eu ver mais aqui o que as pessoas colocaram. Oh, glória a Deus, Denise, que bom que você está recebendo a paz, minha amada. E aí, gente, olha a sentença do rei e eu termino. E isso ficou marcado no meu coração. De modo nenhum mateis. Dê a sua mãe. Tá na Bíblia. Abre aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Versículo 27. Então respondeu o rei e disse: dai a este um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Perceba. Versículo 26. Eu li o 27 com você. O rei falando. Agora, olha o 26. Você vai entender aquilo que Deus quer falar no seu coração. Gente, é o final, mas eu tenho certeza que você vai receber. Irmã Dione, obrigada pelo carinho. Depois assista essa live, tá uma benção. Eu tenho certeza que vai falar com a irmã. Pastora Rosa, seja bem-vinda. A gente tá no finalzinho. Pega esse finalzinho, a gente já tá no final mesmo, no último versículo. Mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se puder, assista, mande para outras pessoas. Gente, olha o versículo 26. Eu li o 27 com você. O que o rei falou. O 26 é o versículo anterior, que a mãe fala. A mulher cujo filho era vivo falou ao rei: de modo nenhum o mateis. Percebeu? Não, vou te explicar. O rei Salomão, ele repetiu a sentença: dá ao menino vivo, de modo nenhum os mateis. Ele só repetiu o que a mãe já havia dito. Porque quem não gerou, diz, mata. Quem não gerou, diz, mata. E tem um monte de gente na tua vida, na tua caminhada, na tua história, na tua trajetória, querendo matar os teus sonhos, matando os teus projetos, falando um monte de besteira, um monte de baboseira, querendo matar. Mas a palavra que tem peso não é da pessoa que quer dividir, não é da pessoa que quer matar, mas a palavra que tem peso na sua vida e na minha vida é de quem gera. Os outros dizem acerca do que é seu, o problema é dos outros. Não tem peso no mundo espiritual e não tem peso na tua vida.
O peso mesmo é o que você diz, o que você libera da sua boca acerca do que é seu, daquilo que você gera. Todos podem olhar para você, para o teu sonho e dizer, não vai dar certo, mas quem gerou foi você. Você sabe o que você precisa dizer. Eu quero profetizar na tua vida e eu quero que você comece a profetizar. A mesma sentença, Karine, vai dar certo, vai acontecer, profetiza aí, escreve no comentário, libera a sentença. Deus está falando com pessoas aqui, guarde isso, as maiores sentenças da sua vida saem da sua boca. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, que forte. As maiores sentenças saem da sua boca. A pergunta é, exatamente, irmã Graça, farei conforme a tua palavra. Lembrou, né, do que a gente falou lá no início? Deus falando com Salomão, farei conforme a tua palavra. Ele aprendeu, ele fez exatamente o que ele aprendeu com Deus. Ele viu ali o que Deus estava fazendo, era cumprimento daquilo que Deus falou, e Deus deu a sabedoria para ele na mesma hora. A pergunta para mim e para você é, cuidado com o que você tem falado acerca daquilo que é teu. Cuidado com o que você tem falado da sua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, para quem você diz. Do que você fala, ai, meu filho é problemático, é? Você que tem falado, tá saindo da tua boca. Cuidado do que você tem falado do teu marido, do teu casamento, do teu ministério. Ai, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. O que você tem dito, você que gerou. Vai acontecer. A sentença sai da tua boca, é você quem decide. E eu encerro essa live para a glória de Deus. Profetiza aí, minhas amadas. Vai acontecer, eu creio. A sentença está na nossa boca. Então profetiza, eu quero que você profetize nessa live hoje. Deus é lindo mesmo, irmã Denise. E para terminar, versículo 28, a Bíblia fala que todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O que eu aprendo? Que todos vão entender e reconhecer que Deus é com você, que aquilo que você profetizou, que aquilo que você gerou, as outras pessoas vão ter que reconhecer na tua vida. Oh, glória a Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Gente, é isso. Esse foi o aprendizado das duas mulheres, né? Muitas pessoas, quando vão estudar ela, falam que são as duas mães prostitutas. E Salomão julga a causa dessas duas mulheres. Eu espero que, da mesma forma que tenha me abençoado, essa palavra mexeu muito comigo, tenha abençoado vocês também, tá bom? Quem não conseguiu assistir a live toda, gente, assista, de verdade. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Vai acontecer, Elaine, vai acontecer, Graça, vai acontecer, Mônica, vai acontecer pela sentença que saiu da tua boca. Recebe aí, vai acontecer. Glória a Deus. Muito obrigada a todas pelo carinho, careço das orações, tá bom? Daqui a pouco eu vou ver com meu marido como é que ele tá lá com a minha sogra. Vamos orar pra gente finalizar essa live. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui comigo nesse dia, aprendendo mais sobre mulheres da Bíblia. Você sabe que meu coração transborda em poder dividir e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, e essa é a intenção, é a gente crescer juntas no conhecimento da palavra. Jesus está voltando e a gente precisa pregar a palavra, a verdade, a gente precisa ficar firme, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ser diferente desse mundo. Então, vai acontecer conforme fala a nossa boca, tá bom? Obrigada a todos. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz,
pela tua palavra, Pai, porque o Senhor disse conforme a tua palavra, Pai, a tua palavra ela penetra na divisão da nossa alma, do nosso espírito. A tua palavra ela é capaz de discernir juntas e medulas, ela é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do coração. A tua palavra pode ir onde médico nenhum pode ir, Pai, a tua palavra pode mudar, ó Pai, tudo aquilo que um médico, tudo aquilo que pessoas, tudo aquilo que foi dito, Senhor Deus, Pai, a tua palavra pode curar, restaurar, a tua palavra pode gerar, a tua palavra pode fazer o nada, a existência de tudo. Pai, aonde houver a tua palavra, a verdade se representa, a verdade é revelada. Pai, é mediante a tua palavra que nessa live nós te oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem dito e revelado aos nossos corações. Nós cremos que toda palavra sobre a nossa vida vai acontecer. Nós não vamos ser, ó Pai, a geração que mata a palavra. Nós não vamos ser a geração que renuncia, Senhor Deus, a palavra. Pelo contrário, nós seremos a geração que vai renunciar o pecado, as coisas, Senhor Deus, que não te agrada. Nós vamos ser a geração que vai impactar vidas. Pai, nós seremos a geração do arrebatamento e eu creio, Senhor Deus. Pai, fortifica as minhas amadas irmãs na caminhada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela palavra que se cumpra, Pai, tudo aquilo que o Senhor já liberou, cada projeto, cada decreto, Senhor Deus, na vida das minhas irmãs, que seja a partir de hoje um divisor de águas, Pai, que pessoas venham bater na porta, Senhor Deus, convites, situações, Pai, para que saia, Senhor Deus, assim como foi dito e profetizado, a palavra que está no nível espiritual se materialize no mundo físico e se cumpra em nós conforme a tua palavra e teu nome seja glorificado e engrandecido. Assim te oramos, ó Pai, por uma bênção especial para cada mulher aqui. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntas em comunhão, compartilhando a tua verdade, Senhor Deus. Fica conosco, abençoa esse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz aí comigo, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo, de verdade. Vocês estão no meu coração. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho de cada mulher que está aqui comigo dedicando tempo. Eu creio que esse projeto é de Deus. Deus colocou no meu coração. E eu creio que ele vai frutificar, ele vai gerar frutos. E você faz parte dele. Então, mande esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe. Deixa Deus usar você para ser canal para outras vidas e outras vidas serem abençoadas, tá bom? Fica na paz. Cada uma que tá aqui, Pastora Graça, Irmã Mônica, Bárbara, Fernanda, Pastora Rosa, Irmã Dione, Irmã Diva, Elaine, minha amada amiga Mônica, todo mundo que tá aqui, Tânia. Gente, não sei se eu esqueci o nome de alguém, mas obrigada. Um beijo. Paz. A Denise também que tá aqui nos comentários aqui, Juju. Olha, gente, cada uma que tá aqui e não conseguiu comentar, me segue lá, me manda um direct pra eu poder te seguir. Na próxima live você conseguir compartilhar e escrever aqui também, tá bom? Um beijo.